Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, aí está pastores bolsonaristas preocupados. Preocupados porque Lula está há 45 dias no governo e ainda não os procurou. Gente, quem esses pastores pensam que são? Para que Lula iria procurar estes imbecis? Porque esses pastores bolsonaristas não passam de imbecis. Estão desesperados porque perdeu a boquinha e estão achando que Lula precisa deles. Lula tem muito o que fazer. Lula está cuidando dos índios e anomames que esta coja matou de fome e envenenado. Vai parar de cuidar dos índios, dos famintos, dos 33 milhões de famintos deste país para procurar Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, esta coja do mal que trabalharam para a eleição de um genocida. Francamente, é muita pretensão da parte destes inúteis. Eles estão desesperados porque não sabem como pagar as dívidas, pois a igreja deles está em uma crise terrível, primeiro porque seus pastores não têm mais credibilidade nenhuma por promover fake news, profetizar e suas profecias não se cumprirem. Hoje são tidos como apostatas da fé, como homens que falam e suas falas não se cumprem. Agora querem que Lula os procure. Para que diabo Lula iria procurar pastores bolsonaristas? Esses infelizes hoje são caso de polícia. Quem deve procurá-los a qualquer momento é a Polícia Federal, é Flávio Dino, não Lula. Lula não precisa desta coja, mas Flávio Dino sim, a Polícia Federal sim, vai acabar colocando-os na cadeia, que é o seu lugar. Francamente, Lula não os procurou. Gente, a murmuração é tão grande no meio evangélico, o desespero é tão grande que eles chegam a dizer que a igreja nunca passou por tamanha crise. Eu quero contraditá-los. A igreja, na sua essência, a igreja de Cristo, nunca passou por problema. A igreja simplesmente é. Quem está passando por problema é a igreja de Silas Malafaia, é a igreja de Valdemiro Santiago, é a igreja de José Wellington Bezerra da Costa. A igreja corrompida desta coja está em crise e a tendência é fechar as portas, porque Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com estes homens, com estas igrejas corrompidas, com estas igrejas adúlteras, cujo Senhor é Bolsonaro. Só que desta vez vocês caíram do cavalo. O bezerro de ouro foi destruído e o Deus de barro de vocês quebrou. E agora? Pedir socorro a quem? Porque vocês não têm credibilidade nos céus. As orações de vocês não chegam até o telhado. Deus não aceita a oração de apostata. Clame e clame mais alto. Quem sabe o Deus de barro de vocês escuta. Quem sabe ele está dormindo. Logo é bom vocês gritarem mais altos. Seus imbecis vão se converter, sabe? O Senhor Deus disse que não quer sacrifício, ele quer obediência. Tá entendendo? Obediência. O que Deus gosta é de crente obediente, não de apostatas negacionistas que pregam o mal. Gente, observe uma coisa. Esses pastores, o filho de Bolsonaro chegou a dizer que Silas Malafaia era o maior conselheiro de Bolsonaro. Gente, se Bolsonaro fez todas as coisas abomináveis que fez, foi sobre os conselhos de Silas Malafaia, então pior do que Bolsonaro é o próprio Silas Malafaia. Gente, Bolsonaro não se vacinou, aliás, Bolsonaro se vacinou e disse ao povo que não se vacinou e ainda fez
assustou o povo com ameaças dizendo que quem se vacinasse ia virar jacaré e coisa do gênero, para que as pessoas não se vacinassem e assim morressem. Gente, esse homem é do mal. Agora a pergunta que se faz é: será que esta palavra mal de Bolsonaro foi conselho de Silas Malafaia? Nós tivemos quase 700 mortes de crianças Yanomami. Em 3 anos morreram 680 e tantas crianças Yanomami, porque Bolsonaro não socorreu estas crianças. A pergunta que se faz é: Silas Malafaia, como seu maior conselheiro, ele aconselhou Bolsonaro para não socorrer estas crianças? Gente, são perguntas que se fazem, e os crentes de verdade não têm por que ouvir uma personagem como Silas Malafaia. Este homem é um instrumento do mal, é um ser trevoso, um ser que não merece respeito nem consideração. Não se deve ouvir a esta besta humana. Gente, diante de todas estas desgraças, porque o governo de Bolsonaro foi um governo de desgraça, de assassinatos, e todas as mortes por assassinatos em nome de Bolsonaro, e Silas Malafaia se calou a todas elas, pregou armamento. Agora me diga uma coisa: para que um pastor quer uma arma? Um civil com a arma, ou você tem logo a ideia, ou ele quer se matar, ou quer matar alguém. Porque arma, gente, não é para civil. Arma é para a polícia. Para que um civil quer portar uma arma? Para que um pastor quer uma arma? A arma de um pastor é a Bíblia, é a palavra de Deus. O que passar disso é bolsonarismo débil, é bolsonarismo doente. Sabe, é o espírito de assassino. E foi o que tomou conta os pastores. Os pastores hoje estão no altar armados. Você pode dizer que estes homens são crentes em Cristo Jesus? É claro que não. Você pode dizer que um cara desse tem como referência de sua fé Jesus? É claro que não. É claro que ele não tem o Deus de Abraão como o seu Deus. O seu Deus é o Deus de barro, é Bolsonaro. Daí, com a perda de Bolsonaro, com a derrota de Bolsonaro, todos eles estão derrotados. Todos eles estão no buraco sem condições de sair. Daí o motivo dele achar que Lula deve socorrê-los. Eles querem que Lula os socorra. Porque esses apostatas, gente, a igreja é uma filantropia, a igreja não tem dívida. As dívidas são dos pastores empresários. Tá entendendo, gente? Eles juntam as empresas deles, a igreja, sabe? Veja só, para não pagar imposto. Veja como são espertos. O Edir Macedo, por exemplo, tem um conglomerado de empresas. O Valdemiro também. E aí eles não querem pagar impostos e colocam as empresas deles, junto com as igrejas, para não pagar impostos. Lula diz que vai ter que pagar imposto. E aí eles dizem que Lula está perseguindo a igreja. Gente, Lula foi quem mais deu liberdade de culto, de expressão às igrejas. Criou todos os movimentos, todas as leis para a liberdade de culto das igrejas foi criada pelo Lula. Gente, até aquela marcha para Jesus foi criação do presidente Lula. Sabe o que diz os pastores bolsonaristas? Que Lula é um perseguidor da igreja. E eles não querem saber que Lula foi quem mais deu liberdade às igrejas. E no período de Lula, foi o período que as igrejas mais cresceram. Eles mesmos dizem isso. E também dizem que Lula é o perseguidor da igreja. Gente, como acreditar nos homens desse? Como acreditar em tamanha contradição? Lula foi quem mais ajudou a igreja ou Lula é quem persegue a igreja? Eles vão ter que decidir. Porque os fatos dizem que Lula foi o maior apoiador e incentivador da igreja. Sabe? Os fatos dizem isso. E os falsos profetas bolsonaristas dizem que Lula persegue a igreja.
Sabe? É uma mentira da outra, é um fake news atrás do outro. Logo, eu acho que esses pastores ou se convertem ou morrem. E não adianta ficarem com mimimi e achando que Lula vai procurar vocês, porque Lula não precisou de vocês na campanha, na eleição. Agora eleito é que não precisa mais. Por isso, é melhor se converterem.